Olá, queridos irmãos e amigos, povo de Deus, que alegria, que prazer. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a palavra de Deus, deixando claro a nossa posição em Cristo. E eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Minha gratidão a todo irmão, a toda irmã, às crianças, aos jovens, a todos que sempre aos sábados estão aqui conectados, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E nós louvamos a Deus pela sua vida, transmitindo essa escola aqui aos nossos irmãos para sermos edificados. Fica aqui minha palavra de alegria e de gratidão aos irmãos, às irmãs que sempre pedem para dar um like, aquele que compra o crédito, coloca no celular, aquele que coloca uma caixa aí na rua e coloca para o povo ouvir. Muito obrigado. Quero também agradecer as palavras de felicitações pelo meu aniversário e pedir aos irmãos que orem por mim, para que eu continue firme, com saúde, exaltando o nome do Senhor. Eu não busco outra coisa a não ser exaltar o nome de Deus e pregar a palavra dele para a salvação do pecador e edificação dos crentes. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida. Pastor, professor César, orando a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome nesta noite pela sua oportunidade especial. Nos ajude, nos guarde no teu amor, na tua paz, na tua proteção. Abençoe todos os nossos irmãos em qualquer parte desse planeta que está adorando ao Senhor nesta noite, aprendendo a tua palavra. E tua graça, tua proteção resolve as causas, responde a oração do teu filho, da tua filha, meu Pai. Continua abençoando grandemente teu filho, teu servo, o professor pastor Aziel. Guarde no sangue de Jesus e protege de todo tipo de mal. Ele, juntamente com sua família, igreja, projeto, ministério, o Senhor colocou na vida dele, que frutifique a cada dia para a glória do teu grande nome. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estamos na lição de número 5. Vamos lá, pastor Luiz. Lição de número 5, a verdade que liberta. Primeiro ponto, Jesus, a verdade em Jerusalém. Segundo ponto, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Terceiro ponto, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então pronto, a ênfase desta lição é mostrar que Jesus Cristo é a verdade que liberta. A verdade perante os escribas e fariseus, a verdade em Jerusalém, a verdade que liberta, a verdade para o povo. Essa é a essência da lição. Aqui ao lado, apontamentos do livro. E aqui são dois textos que foram escolhidos para a nossa leitura. Vamos à leitura dos textos. Texto áureo e verdade prática. Vamos lá. Lição 5, texto áureo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Muito bem, interessante analisar que essa verdade, aletheia, essa verdade no grego, ela tem a sua expressividade, mas teologicamente, quando Jesus diz eu sou a verdade, ele não é a verdade apenas que combate uma mentira, que combate um erro. Por exemplo, alguém pode usar de mentira, de falsidade em um argumento. A outra pessoa pode vir com uma verdade combatendo aquele erro. Mas Jesus não é uma verdade apenas antagônica. Jesus não é uma verdade simplesmente para combater um erro. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade que revela o Pai. Temos que atentar para isso. Jesus é a verdade que revela o Pai. Porque em um julgamento, um juiz pode estar com a verdade. Em uma palavra, um homem pode estar com a verdade. Contrariando, sendo antagônico ao erro. Mas Jesus não é uma verdade apenas que combate um erro. Jesus é a verdade absoluta. Quando ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está colocando uma opção ou ele sendo uma verdade, mas é absoluta. Ele é a verdade. Agora temos que analisar a categoria de Jesus como verdade.
Jesus é a verdade que vai trazer, ou que vem trazer o Pai para nós. Jesus é a verdade da vida eterna. Jesus é a verdade para o céu. Quem quiser seguir a verdade filosófica, que o faça. Quem quiser seguir a verdade dos homens, que o façam. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus não estava discutindo verdade filosófica, não é isso? Temos que atentar a isso, porque tem muitos pregadores e professores que querem trazer essa verdade bíblica como se fosse uma forma de introduzir ela por uma lógica humana, por uma metafísica, e não é essa a perspectiva da Bíblia. Quando Jesus diz eu sou a verdade, ele estava dizendo, eu estou trazendo o Pai para vocês, eu estou trazendo a essência da vida espiritual para vocês. Então nós temos que entender isso, para que entendam, quando a Bíblia diz, antes crescei na graça e no conhecimento, a mesma coisa Pedro está falando. Pedro não está falando de conhecimento universitário, Pedro não está falando de academicismo, Pedro está falando da Bíblia. A Bíblia, quem levou a Bíblia para o academicismo foram os teólogos, foram os estudiosos, arqueólogos, não é isso? Mas a Bíblia nunca pediu o favor deles. A Bíblia é palavra de Deus, crendo nela o homem ou não crendo. A Bíblia é palavra de Deus, falando o teólogo, o arqueólogo não falando. Ela continua a palavra de... Agora, quem é que nos leva a essa verdade? É interessante que no campo da epistemologia, teoria do conhecimento, no campo da discussão filosófica, nós procuramos levar a verdade às pessoas através de silogismos, através de lógica. Por exemplo, me lembro que quando eu dava aula de filosofia, eu usava muito aquele argumento, dentro do argumento de Aristóteles. O homem é mortal, não é isso? Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Esses argumentos são afirmações categóricas que se usa lógica para chegar ao enunciado, a uma verdade. Quando nós usamos a verdade da Bíblia, só tem um que pode levar o crente a compreender essa verdade. Só tem um. É por isso que a Bíblia diz assim, em João 16, 6-8, quem é que convence do pecado? O Espírito. Quem é que convence da justiça? E quem é que convence da verdade? Então, eu nunca vou conseguir, escutem bem essa, eu nunca vou conseguir levar uma pessoa para o âmago da verdade espiritual pela minha lógica. Só quem faz isso, quem é? É o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante, cada crente entender essa realidade, porque somente o Espírito Santo de Deus é quem nos convence da verdade. Então, nunca veja essa verdade apenas como antagônica ao erro. A verdade aqui é a essência da vida eterna, e quem traz ela é Jesus. Jesus não estava discutindo verdade filosófica, Jesus não estava perguntando o que Platão, o que Aristóteles, o que Sócrates estava falando. Ele veio falar da verdade da vida. Você ia falar? A verdade da vida. Vamos lá. E essa palavra emet, no hebraico, isso no hebraico, ela pega a primeira, a do meio e a última palavra das consoantes hebraicas, que é algo que você se apoia, que lá que vem a palavra amém. Isso. Que você pode se converter. E todo relacionamento desenvolvido, na verdade, ele traz paz, traz segurança. Paz. Qualquer relacionamento que tem mentira no meio, não funciona. Traz insegurança. Traz insegurança. Então, a ênfase aqui é esta, ok? Então, vamos agora à leitura do texto. João capítulo 7, versículos 16, 17, 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a minha vontade pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Ele leu 37. Até o 18, não é isso? Até o 18. Muito bem. Aqui nós temos, lá em cima, João 7, 16, 18, 37 a 38. Eu vou fazer um sumário desse capítulo, porque sem um sumário
só com essa parte escolhida vocês não irão entender bem. Primeiramente, nós estamos tratando de Jesus na festa dos tabernáculos. E esse capítulo, ele é um capítulo emblemático, ele é um capítulo de contrassenso. Por quê? Porque aqui nesse capítulo você vê os que negam a Jesus, os que desfazem de Jesus e alguns que creem em Jesus. Primeiramente, nós podemos analisar que nós temos os próprios irmãos que não acreditavam em Jesus. Está aqui no texto. Está aqui no texto, a partir do versículo 3 até o verso 9. Você tem o envolvimento dos irmãos de Jesus. Só que eu coloquei aqui que esse capítulo, ele é um capítulo totalmente cristocêntrico. Por que é cristocêntrico, pastor Ziel? Porque Jesus, ele é o assunto da controvérsia aqui. Ele é o assunto da discussão. Que está em pauta no capítulo 7, quem é? É Jesus. Mas essa questão de Jesus ser o objeto de discussão, de debate, de crença e descrença, é desde o momento que ele entra no cenário humano. Até o presente século, universidades, teólogos, estudiosos, ateus, negam a pessoa de Jesus. Ou seja, a história continua, Jesus sendo objeto de debate, de crença e de descrença. Porém, ainda hoje, esse capítulo ele é todo cristocêntrico. E como ele é cristocêntrico, ele levanta discussão negativa e positiva em torno da pessoa de Jesus Cristo. Olha o verso 1 de João 7, vamos lá. Verso 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Muito bem, ele não está mais na Judeia, porque lá, na Judeia, havia uma hostilidade, uma rejeição grande para com o ministério de Jesus Cristo. E Jesus, para evitar isso e esse confronto, ele foi para a Galileia. Mas também na Galileia era onde estava a maior parte da região pobre, da região sofrida, e também se cumpre a palavra de Deus. E quando Jesus vai para essa região, interessante analisar isso, que ele, quando se centraliza nessa região, Jesus sai mais diríamos assim, daquele aplauso humano para estar nessa região de pessoas pobres, humilhadas, que precisavam da sua palavra. E quando ele chega na Galileia, nós temos aqui, era o período marcado pela festa dos tabernáculos, não é isso? E nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele se dirige para essa região e lá ele fica. Mas os irmãos de Jesus entram em cena e dizem para Jesus se apresentar. Olha, interessante, eu coloco aqui, vamos lá. Por que Galileia e não Judeia? Já explicamos. Os irmãos não convertidos. Quando você está dentro da casa que os irmãos não são convertidos, irmão, é negócio sério. Jesus morava e os irmãos estavam lá, mas os irmãos de Jesus tinham 3 coisas que nós vamos falar aqui. Eu estou falando de quem? Dos irmãos de Jesus. Quando os irmãos, porque nesse período aqui nenhum dos irmãos eram convertidos. E como não era convertido, conviver com irmãos não convertidos é sempre um problema. É pior do que lá fora. É pior do que lá fora. Entenderam? Porque quando você observa essa realidade, os irmãos de Jesus, eles não eram convertidos. Como não eram convertidos, eles pensavam que Jesus trabalhava pela fama. Olha aí, vamos lá, viu? 3:9. 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia. Olha aí. Para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque é o seguinte, eles estavam dizendo, a tua popularidade está caindo na Judeia. Os discípulos que você conquistou lá, devido aos comentários que estão tendo contra ti, isso os irmãos de Jesus, devido aos comentários que estão tendo contra ti lá na Judeia, você está perdendo o quê? Popularidade, e está perdendo os discípulos. Então é hora de você logo ir e se manifestar para não perder quem está te seguindo lá.
Jesus estava sendo grande na Galileia, mas na Judeia ele já estava sendo o quê? Ele estava perdendo velhos discípulos, antigos discípulos. E os irmãos de Jesus chegam e dizem para ele: olha, está na hora de você voltar para a Judeia. Vamos lá. Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa escondido. Então veja bem, os irmãos de Jesus pensavam que Jesus estava atrás do quê? Fama. Eita, meu Deus. É aqui que não começar. Está no fim do mundo, quem vai te reconhecer? Tu está numa região que não tem gente para te aplaudir como merece. Tu estás numa região pobre. Agora é o seguinte, te manifesta, rapaz, não é assim? Tu não quer ser grande? Então eles entendiam que tudo que Jesus fazia era para ser o quê? Grande. Era para ser famoso. Era para ser importante. Olha a visão. Vocês sabiam que a pior coisa é conviver com pessoas que dizem que oram conosco, que são nossos irmãos, mas que acham que a nossa intenção só é o quê? É só crescer, é só buscar fama, é só buscar ser famoso. E os irmãos de Jesus entendiam que Jesus estava em busca do quê? De fama. Rapaz, tu não quer ser grande? Eles entendiam, porque deixa eu dizer uma coisa, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, eles pensavam, eles não duvidavam das obras que Jesus fazia. Eles sabiam que eram verdadeiras, como também os fariseus sabiam. Eles sabiam, eles não atribuíam a Jesus, quando você lê Mateus 12, eles atribuíam aos demônios que Jesus faz, mas era só uma forma de querer negar perante o povo, de hostilizar Jesus, mas eles sabiam que aquilo ali era de Deus. Inclusive nós pregamos aqui em uma das nossas aulas, que Nicodemos, ele chegou e disse: ninguém faz o que tu? Então no meio deles, eles sabiam que as obras eram de quem? Mas com medo de perder o apoio do povo e a popularidade, eles não assumiam que Jesus era o Filho de Deus. Já os irmãos de Jesus, eles conviviam ali com Jesus e achavam que Jesus fazia tudo aquilo ali para ser grande, para se amostrar. Então, eles começaram a dizer, eu li um teólogo que diz que os irmãos de Jesus eram uma multidão em miniatura. Do lado de fora tinha uma multidão que atacava Jesus, mas dentro de casa, quem era que estava odiando Jesus? E eu pergunto a vocês, dentro da nossa casa tem irmãos que nos odeiam? Não é à toa que tem muitos crentes, olha, eu estou aqui pregando o evangelho, falando a palavra de Deus, que é a verdade, que se um homem de Deus sério, um pastor sério, um líder sério, pegar a Bíblia e confirmar o que nós estamos dizendo aqui, é a palavra de Deus. É a verdade. Mas só que é o seguinte, tem pessoas que pensam que nós estamos trabalhando é para ter audiência, é para ter fama. Nós estamos trabalhando aqui é para exaltar o nome de Jesus. Agora a pior coisa é irmão não convertido. Irmão não convertido é fuxiqueiro. Irmão não convertido é invejoso. Irmão não convertido, ele faz de tudo para te destruir. Irmão não convertido, ele é falso. Ele chega, pensa que ele está ajudando. Esses irmãos de Jesus, está na hora, te revela. Vocês sabiam que os irmãos de... Tu está filmando, Caio? Vamos começar por aqui. Vocês sabiam que os irmãos de Jesus usaram a segunda tentação que o diabo usou? Eles também usaram? O que foi que o diabo disse para Jesus em Mateus 4? Eu vou te fazer famoso. Tu não quer ser famoso? Eu te ofereço tudo, te lança daqui. Chama teus anjos, deixa o povo ver nessa manifestação gloriosa, teofânica, esplêndida, espetacular. Vai, te mostra. Os irmãos de Jesus disseram as mesmas. Então quem era que estava usando os irmãos de Jesus? Era o diabo. Tem muito irmão nosso que está dentro da igreja, canta conosco, senta conosco, prega conosco, mas ele é usado por quem? Pelo diabo. Quando começa, porque irmão, bota para cá, Caio, quem é irmão de verdade luta pelo seu irmão. Quem é irmão pelo amor de Cristo, ele nunca destrói o seu irmão, nunca fala mal do seu irmão, nunca ataca o seu irmão. Os irmãos de Jesus, primeiro, achavam que Jesus estava buscando só fama, só glória. Segundo, eles sabiam que as obras que Jesus fazia eram obras de verdade.
Mas a terceira coisa que vocês podem observar aqui, nesses irmãos de Jesus, é que eles não compreendiam o propósito espiritual. Agora a diferença está aqui. A questão, olha, vamos começar aqui. A questão não é estar no meio dos irmãos ou ser apenas irmão. Nós vamos falar isso daqui a pouco. A questão é saber se o irmão é espiritual. Verdade. Agora vamos lá. Porque tem irmão que diz: a paz do Senhor, irmão. Não é assim? Come conosco, bebe a ceia, come o pão, mas não é irmão convertido. Ou seja, quem não é irmão espiritual é irmão só na aparência, é irmão só melado. Ele nunca vai viver a verdadeira realidade espiritual. Enquanto você fala mal do seu irmão, critica ele, isso prova que você não tem espiritualidade. Pode pra cá, Caio. Quando você vê um irmão falando mal do outro, ele não tem espiritualidade de verdadeiro irmão. O que foi que lá no capítulo 13 de Gênesis, Abraão disse para o seu sobrinho: não haja contenda entre os meus e os teus, porque nós somos irmãos. Quem é irmão tem briga no meio? Quem é irmão tem contenda no meio? Quem é irmão tem inveja no meio? Não. E deixa eu dizer uma coisa: quando nós corrigimos um pregador ou corrigimos uma mensagem errada, nós estamos dizendo que não amamos o nosso irmão? Não. Nós estamos combatendo um erro doutrinário que é diferente. Agora aqui, o problema é que os irmãos de Jesus interpretaram tudo errado de Jesus. Ô irmão, coisa triste é quando o povo interpreta mal o que a gente pensa bem. Os irmãos de Jesus, nós já falamos as três coisas. Eles achavam que Jesus estava em busca de fama. A segunda coisa que vocês observaram aí, e a terceira, é que eles não tinham espiritualidade. Aí eles disseram: se tu é o Cristo, te revela logo, te amostra, vai para lá. Pronto, Jesus olhou para eles: vocês não sabem nada, porque vocês não sabem que ainda não chegou a minha hora. Eu só vou quando chegar o meu tempo. Olha para cá, Jesus não andava guiado pela mãezinha dele, andava? Lá em João 2 ele disse, quando ela diz: faltou vinho, o que foi que ele disse para ela? Que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha? Jesus nunca foi guiado pela Maria. Não se iluda. E Jesus nunca foi guiado pelos seus. Olha, Jesus era Deus, e nas questões espirituais, quem dirigia Jesus era o Pai, era o Espírito Santo de Deus. Ele disse em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre. Então preste bem atenção. Homem que é guiado, pode para cá, vamos para lá. Olha aqui, homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode estar no meio dos falsos, pode ou não pode? O homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele pode estar no meio de pessoas que não lhe entendem, sim ou não? Mas ele sai do foco? Ele deixa a missão dele? Por que ele não deixa? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Quando você vê crente: eu estou no meio dos meus irmãos, mas a vida deles é falando de mim. Os irmãos de Jesus viviam no meio de onde? Dele. Jesus saiu? Não. Jesus, outra coisa, Jesus perdeu o foco por causa dos irmãos dele? Jesus perdeu o foco porque eles andavam falando mal dele? Bota para cá, Caio. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, tu está filmando, bota para cá. Se você está no Espírito Santo de Deus, você tem a verdade. Tu pode estar no meio de irmão falso, de pastor falso, de crente falso, mas ninguém te tira do foco, porque você já conhece a verdade. Quem é que te guia? É o Espírito Santo. Eu acho lindo isso aqui, porque hoje tem essas histórias. Eu não sei como a gente vive no meio desses falsos. E o apóstolo São Paulo diz: eu trabalho no meio dos falsos. Irmão, eu pergunto, os falsos irmãos tiraram Paulo de foco? Os falsos irmãos tiraram José do foco? A Bíblia diz que José vivia dentro de casa, nenhum dos irmãos gostavam. Eu pergunto, José deixou de morar na casa? Rapaz, é gostoso a Bíblia, não é assim? Aí lá vem os irmãos de Jesus, dizendo que Jesus só queria ser grande, dizendo que Jesus só queria fama, dizendo que Jesus só queria status. Outra: tu não quer ser grande? Então te amostra. Não entendendo as objetividades de Cristo. E depois, observem bem que eles queriam se intrometer. Porque, irmão, a pior coisa é estar no meio de quem não é espiritual.
Olha, está no meio. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo o irmão não sendo convertido, eu tenho que sair de lá? Não. Ele tem que ver Deus em minha vida. Eu pergunto, quem dos irmãos de Jesus depois se converteu e se tornou um grande líder? Tiago. Ou seja, prestem bem atenção, não é saindo que a pessoa vai se converter, é ficando no meio dela. Rapaz, dando exemplo. Os irmãos de Jesus eram dizendo e não entendia. Aí eles disseram, chegou a hora, volta para a Judéia e te mostra. Aproveita a festa, tem gente demais lá, tu não quer ser famoso? Irmão, o que tem de irmão hoje nosso que não é convertido, irmão, agora tá aí, tu não quer ser famoso? Às vezes dói na gente, não é assim? Aí saiu o pastor, quer se amostrar, não é assim? Agora, pode para cá, Caio, eu tenho uma palavra de Deus para todos vocês que estão no meio de irmão falso, irmão de aparência, irmão trambiqueiro, irmão enrolador. Eu tenho uma coisa, viva na direção de Deus. Eles não podem tirar o teu foco. Pronto, ninguém tirou o foco de Paulo, ninguém tirou o foco de José, ninguém tirou, pronto. Quando os irmãos de José chegaram e disseram, José, nos perdoa, porque nós tramamos o mal. Aí José disse, não era você não, eu estava na dependência de Deus, vocês fizeram mal. Eita, pronto, como se vê no dia de hoje. José entendia que quem era que estava no controle. Então esse negócio de tu dizer, eu não cresço porque aqui só tem falsos irmãos, eu não vou para frente porque esses irmãos não deixam eu crescer. Quem está criando o problema agora já é você. Faça como Jesus. Quando eles disseram, te revela, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Vai lá ser grande, vocês se aquietem. Mas depois eles se converteram e viveram a fé em Cristo Jesus. Coisa linda, não é assim? Mas a pior coisa é viver com um irmão que não é. Irmão, é ruim demais. Irmão que não é convertido. Agora é o seguinte, toda hora ele vai estar ali dizendo uma coisinha para ti. Então, veja bem que eles pensavam que Jesus queria ganhar popular e pronto. E Jesus Cristo não era guiado por eles. Aí, observem bem, Jesus sobe. Veja aí o verso 10 e 13. Vamos lá, olha aí. 13. 10 e 13. Mas quando seus irmãos já tinham subido para a festa, então subiu ele também, mas não manifestamente, mas como em oculto. Muito bem. Aqui nós temos agora as diferenças de opinião. Lá na festa, quando Jesus sobe à festa, quando ele subiu à festa, tinha dois públicos. Quais eram os dois públicos que estavam lá? Tinha um público dos judeus e tinha um público dos gentios. Gente de todo lado. Os judeus estavam procurando ele da oculta. Vamos ver se ele está por aqui. Mas a multidão curiosa também perguntava, cadê ele? Cadê ele? E aí eles estavam dentro, nessa oscilação. Isso. Ele é bom, por sinal ele engana o povo. Rapaz, pastor Adalberto, preste bem atenção, como é lindo uma pessoa decidida. Olha, Deus está falando com você aqui nesta noite, não é assim? Como é lindo uma pessoa decidida. Tinha multidão que falava de Jesus, sim ou não? Uns diziam que ele era bom, e outros diziam que ele enganava o povo. Isso tirou Jesus do foco? Não. Deixou dele ir para a festa? Não. Os que estavam falando mal de Jesus, para onde foi que Jesus foi? Para frente de Deus. Os que falavam bem, para onde foi que Jesus foi? Porque o que definia o ministério de Jesus não era a opinião do povo, era o seu chamado. Falei. Aqui nós vamos ter pelo menos dois problemas. Em primeiro lugar, Jesus não precisava da aprovação de A ou B. Não. Ele tinha definido a sua identidade, isso. Quem era ele e o que ele vinha fazer. A segunda coisa que percebemos é que, independentemente da opinião dos demais, ele sabia que quem guiava ele era o Pai. Então pronto, pastor Adalberto, o que nós estamos dizendo é que hoje parece que as pessoas ficam indecisas, ou elas querem viver da opinião, é o que os outros dizem na internet, aí vai chorar, olha, Jesus sabia que a multidão tinha uma ideia, e os irmãos de Jesus, e muita gente dizia que Jesus tinha demônio, não era assim? Dizia que Jesus estava doido, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não estava ali guiado por opinião de
Ele estava ali guiado pelo Pai e ele já sabia qual era a mensagem que ele ia entregar, rapaz. É tipo pregador, tem irmão que prega, quando é para agradar o povo, termina, ele fica: tu gostou da minha mensagem? Tu gostou? Teve um pastor que eu vou até elencar o nome dele, o pastor Edmilson Tenório. Ele disse: irmão César, uns 20 anos atrás, quando você prega, tem 3 tipos de público, tem 3 públicos diferentes lá para ouvir você. Você tem que ter isso em mente. Tem um que está torcendo por você, tem um que está torcendo contra e tem um que fica em cima do muro. Por lado que dá certo, ele vai. Ah, verdade. Aí se você for pregar ou for trabalhar pensando na opinião dos outros, porque o que acontece? Quando eu vou pregar o evangelho, eu estou levando a mensagem de... Vocês já viram que aqui eu não trago ideia minha. Eu digo assim, diz a palavra de... As escrituras dizem, Jesus está Agora o teu problema é quando tu bota a tua opinião. Aí quando tu bota a tua opinião, não tem base bíblica, aí o povo fica criticando. Mas se eu prego a palavra, eu não vou dar satisfação a ninguém. Jesus subiu à festa, não subiu? Jesus subiu à festa. E essa festa, ela era grandiosa, porque ela atraía gente de todas as regiões. Ela durava aí a semana, e tinha uns dias normais, mas tinha um último dia que era um encontro, era um encerramento. E aí a multidão, rapaz, isso aqui é lindo demais. De um lado dizia, ele é bom, o outro dizia, ele é engana. E aí pronto, aí Jesus não chegou para mostrar que ele não estava atrás de fama, ele não chegou logo se exibindo, ele chegou em oculto. Aí ele começou a ensinar. Aí, aonde ele estava, a multidão ia para lá. Aí disseram, olha, ele está ensinando lá no templo. Irmão, e começou a ensinar. E a Bíblia diz que o ensino de Jesus era simples e direto. E a Bíblia diz, e muitos creram nele. E muitos creram nele. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Olha o verso 14 e 15, vamos lá. 15. Isso. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe ele estas letras? Não as tem aprendido? Observem bem uma coisa. Atônitos, não é isso? Aqui está atônito, não é isso? Atônitos pelo ensino de Cristo. Eles ficaram observando, porque quando você atenta para isso aqui, eles entenderam que Jesus não tinha treinamento de escolas. E como era que um homem, porque Paulo, quando você lê bem aí, Paulo, Atos 22, 3. Porque quando você olha para Paulo era catedrático, Paulo era das escolas. Eita, meu Deus do céu. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Ou seja, olha o antagonismo. De um lado você tem Jesus que não tinha treinamento e ele tira alguém que tinha treinamento de escola e bota na escola dele. Quem era que tinha treinamento de toda a escola da época? Paulo. E aí quando Jesus escolhe Paulo, o Paulo que tinha treinamento de escola, Jesus diz: tu não vai seguir escola nenhuma, tu vai seguir a minha. Mateus 11, 28, 29, ele diz: aprendei. Irmão, bota para cá, Caio. Na escola de Jesus, quem manda é ele, quem controla é ele, quem ensina é ele, quem diz é ele. Pronto, aí Paulo andava com seu judaísmo, andava com os seus treinamentos, palavras dos grandes rabinos. Aí quando Jesus pegou ele, virou ele de cabeça para baixo, sacudiu ele e disse: eu vou te encher do meu entendimento, eu vou te encher da minha sabedoria. Aí quando você vai para Filipenses 3, Paulo diz assim: olha, aquilo que eu tinha como mais... Eita, meu Deus. É 3, vamos lá, 3, 7, 8. Aquilo que eu tinha como mais valioso, aquilo que eu tinha como mais precioso, irmão, o conhecimento de Cristo vai. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Toda essa escolaridade dele, toda essa glória dele, todo esse poder dele. Alguns estudiosos chegam a dizer que a família de Paulo abandonou Paulo por causa do seu cristianismo. E aí vem a contrariedade. De um lado, o povo chega na praça, tem escriba, tem judeu, tem doutor, tem fariseu, tem teólogo, mas o povo não queria escutar eles. Queria escutar quem?
Jesus. E o povo ainda fica assim, meu Deus, que negócio é esse? Os que têm escolas, rapaz, é negócio. Que homem, tem um bocado hoje aqui. Aí senta nos podcasts, nas praças, nas ruas, não é assim? Veja bem, a Bíblia, irmão, não ganha nem um calango para Cristo. É assim, não é? Aí é debatendo o dia todo, noite, querendo ser famoso. Me convida para esse debate, me convida não sei para onde. Aí enquanto isso, tem um irmãozinho na rua pregando o evangelho para a prostituta, para o ébrio, para o cachaceiro. Tem um endemoniado que o irmãozinho está indo expulsar. É assim? Tem alguém que leva uma palavra de Cristo, a verdade, e alguém chora e se derrete. Sabe por quê? Porque não depende da tua escolaridade, depende do que Cristo coloca dentro de você. Evangelho é outra coisa, irmão, não tem nada a ver com academicismo. Nada. Um certo professor, um certo teólogo me disse: César, Mateus 11, 28, aprendei de mim. Jesus é a sala de aula, ele é o professor e ele é o quadro. Pronto, é só isso. Se você não se prender nessa realidade, acaba tudo. Então veja bem, aqui eles ficam atônitos, porque eles, aí também vai acontecer isso lá em Atos 4. A Bíblia diz que as autoridades vão dizer, eles não tinham letras. Quando não tinham letras, eles não tinham escolar e eles não passaram pelas escolas da época. Não é isso? Mas eles disseram, mas estiveram com quem? Oh. Rapaz, mas é coisa boa, não é isso? A exposição de Jesus, é porque eu presto bem atenção. Uma coisa é você expor teologia de Schaeffer, de C.S. Lewis, de Augusto Armstrong, de Bauer. Uma coisa é você colocar a teologia de Schaeffer, a teologia de Charles Hodge. Agora, outra coisa é você estar cheio de Jesus e falar para o pecador a palavra dele. O que é sublime, o que é gostoso vai tocar a alma e vai tocar o coração. Então, observem bem que nós estamos falando que eles ficaram atônitos porque Jesus não tinha passado por nenhuma escola. E o que passou, Jesus tirou de lá. Hein? Paulo era formado em toda sabedoria da época, mas Jesus tirou. E o que ele disse aí? A sublimidade. Olha aí, rapaz, isso é lindo assim? Ô meu irmão, isso aqui é diferente. E na verdade, também tenho por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento. Pela excelência do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Perdeu tudo, irmão. E agora como é que ele considerava as escolas que ele passou? Pelo qual sofri perda de todas estas coisas. Perdi tudo, e o que mais? E as considero como esterco. Pronto, é cocô. Eu considero como fezes. Eu sou da escola do Bultmann, tem gente que diz. Eu sou da escola do Sartre, não é assim? Isso aí tu pode botar para lá. Nós não vamos descaracterizar não. Mas para evangelho, aqui não vale o Bultmann. Para evangelho, aqui não vale Paul Tillich. Para o evangelho, Oscar Kuhlmann não vale para cá. Para o evangelho é o que Jesus? É o que Jesus disse. Nós temos que falar só o que Jesus disse. Vamos lá. Então, vamos aqui. Agora o verso 16, 18. Vamos lá para fechar. 16 a 18. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Isso. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Sim. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Isso. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Primeiro, causava pânico neles, eles ficavam atônitos porque Jesus não passou por nenhuma escola. Mas agora tem a outra coisa. O que causava espanto? Porque Jesus, se nós analisarmos, o que causava não era a dicção, não era a oratória, porque tem gente que pensa que vai causar impacto pela sua oratória. Ah, queridos irmãos, eu quero nesta apoteose, nesta ínclita noite, eles procuram as palavras mais difíceis dos dicionários para impressionar os abestadinhos, não é assim? Para humilhar até o irmão que não sabe qual mal português, aí ele quer usar palavras. Jesus não causava espanto pela sua dicção, nem pela sua oratória, nem porque ele falava alto ou falava
baixo. Ele causava impacto, era na essência do seu conteúdo. Oh, meu Deus. O que causa, gente, meu Deus, bota pra cá, Caio. O que causa impacto não é teu pulo. O que causa impacto não é tu correr. O que causa impacto não é a tua dicção, a tua oratória, o teu vocabulário técnico. O que causa impacto é o teu estudo, é a tua palavra tocar a alma do pecador. Meu Deus do céu. Esse homem, porque quando as pessoas iam ouvir Jesus, os problemas que elas tinham em suas almas, quem é que tocava nelas? Jesus. A autoridade de Jesus é porque ele não só ensinava, porque tem pessoas que podem ensinar, aí diz assim, onde é que está a autoridade de um professor teológico? Ele diz assim, eu tenho meu doutorado em Cambridge, em Oxford, não é assim? Eu sou do Dallas, não é assim? Eu sou do Fuller, pronto. É por isso que muitos estão caindo no furo. Porque só tem autoridade através dessas escolas. A autoridade do pregador do evangelho é no conteúdo do evangelho, gente. A autoridade do pregador não é a sua voz. Tem uns hoje que estão treinando, né? Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu vi vários homens pregando. Tinha deles que engrossavam a voz. Eu vi deles aqui no Maranhão que a voz era normal como a minha. Aí depois, para ser famoso, mudou. Jesus. Tem gente que tem se tu pode ter a vozinha fina, grossa, tu pode falar bem fininho, não é a questão da voz, é a questão do conteúdo. E onde é que está o conteúdo? É quando você fala a palavra, ela toca a alma do pecador, do ébrio, da prostituta. Eu li um teólogo que diz que o pessoal gostava de ouvir Jesus. Olha, irmão, se Jesus pregava contra o pecado, por que as prostitutas iam ouvir? Se Jesus pregava contra o roubo, por que os ladrões iam ouvir? Porque ele era verdadeiro. O próprio ladrão na cruz diz assim, nós pelos nossos erros estamos aqui merecendo, mas ele nenhum mal fez. Mas por que eles iam ouvir Jesus? Porque Jesus não tinha falsidade. A Bíblia diz que as mulheres prostitutas, as mulheres pecadoras iam ouvir Jesus, está lá em Lucas 15, até os coletores de impostos. Mas por que amavam a Jesus? Porque o conteúdo dele era com verdade e com amor. Então aqui é muito lindo isso aqui. Jesus, ele quando vai pregar, ele não buscava glória para ele. Eu vou dizer uma coisa, tu está filmando direito, Caio? Bota para cá. O pregador tem que pregar o conteúdo da palavra. Pregador, não fique com aquele negócio, deixa eu ver aonde está a glória, vai levantando a mão, vai, entrega o conteúdo. Isso aqui é quem transforma, isso aqui é quem santifica, isso aqui é quem lava, isso aqui é quem purifica, isso aqui é quem clareia, isso aqui é quem levanta, isso aqui é quem defende, isso aqui é quem sustenta, isso aqui é quem alegra. Prega o conteúdo da palavra. Não fique inventando voz. Meus irmãos amados, se tu tem essa voz mesmo já natural, não é problema. Agora pronto, tem uns que querem imitar. Querem imitar o pastor fulano, querem imitar Beltrano, mas a autoridade não está na imitação da voz, não está na oratória, está onde? No conteúdo. Quando você leu os versos finais do capítulo 7 de Mateus, aí a multidão terminou de ouvir Jesus, aí todos disseram, rapaz, esse homem ensina, não como os escribas e nem fariseus, só bichão, mas ele ensina com a autoridade, é porque o conteúdo dele vinha do céu. Outra coisa, que eu vou dizer uma coisa para os senhores, quem é teólogo me escute aqui, Jesus nunca pregou algo que um pobre camponês não pudesse entender. Quando você lê Mateus 13, o discurso de Jesus era bem simples. Para a mulher samaritana, em João 4, ele falou da água da vida. Pronto. Para o Nicodemos, que tinha que nascer de novo, ele falou do novo nascimento. Pronto. Jesus em Mateus 13, a mensagem dele é misturando peixe, é misturando tesouro, é misturando água, é misturando fermento, coisa que todo mundo conhece. Não havia no discurso de Jesus nada que um pecador tão simples não pudesse entender.
Fala aí, senão o povo não vai ouvir. Deus resolveu falar fácil para a gente entender, a gente quer falar difícil para as pessoas não entenderem. Então aí está aí o problema. Então Jesus, o povo gostava dele, causava espanto, é porque ele, sendo um mestre por excelência, ele tocava a alma do povo com o seu ensino. E o conteúdo dele era simples. Rapaz, é negócio sério. Quando você lê na própria passagem bíblica, nós podemos observar essas autoridades judaicas, elas não queriam aceitar o ensino dele. Não queriam aceitar. Não é porque Jesus pregasse difícil, não é porque Jesus pregava fácil. Mas tem outra coisa que Jesus falava, o verso aí que você leu. 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Isso. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus, as pessoas vão ficar atônitas porque sabiam que ele não passou por escola nenhuma. Segundo, vão saber que o seu conteúdo ele não dependia de voz bonita, de argumentos, de oratória. Ele tinha a mensagem dele. Terceiro, ele pregava não buscando, meu Deus do céu, tudo que Jesus pregava era buscando a glória de quem? O que um pregador hoje tem que fazer quando prega a palavra? É buscar a glória dele ou buscar a glória de Deus? O problema é que tem muitos que estão usando o evangelho para ter glória, para ter fama, para ter status. Jesus usava o evangelho para glorificar ao... Bota para cá, Caio. Tu está filmando, querido pregador. Não use o evangelho para fazer agenda. Eu te peço pelo amor de Jesus. Bota para cá, Caio. Não use o evangelho para fazer agenda. Não use o evangelho para ser famoso. Não use o evangelho para ser rico. Não use o evangelho para ter poder. Não use o evangelho para ser reconhecido no mundo. Use o evangelho para a salvação dos pecadores. Usa o evangelho para pregar a verdade. Usa o evangelho para a glória de Deus. E Deus vai te honrar na terra. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Irmãos, era tão forte, que aí Jesus, os judeus, quando viram que ele estava ensinando, aí viram ele no templo, não foi? Aí quando a multidão começou a crescer, aí eles disseram, vamos lá prender. Aí mandaram os servos deles, vamos lá prender Jesus. Rapaz, é lindo isso aqui, é no 7, né? Vamos lá prender. João. Vamos lá prender Jesus. Aí pronto, mandaram eles ir. Aí prende Jesus, né? Vamos lá prender Jesus. Aí foram prender Jesus. Vamos lá. Aí eles viram que Jesus estava ensinando. Ele estava ensinando, é bem aqui no 44, já que estamos lendo, no 45. Olha, eles viram que Jesus estava ensinando. Aí as autoridades, escribas e fariseus, com inveja, mandaram os homens, os servidores, prender quem? Aí foram. Olha o que acontece. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, por que vocês não trouxeram ele? Eles foram, aí ficaram lá, chegaram, a multidão grande, talvez se encostaram num pedacinho de pau, né? E ficaram ouvindo. E ficaram, irmão, quem para ouvir Jesus? Oh, glória a Deus. Aí parou, ficou ouvindo, não foi? Pronto, aí o outro também ficou ouvindo. Pai, podemos prender um homem desse não. Não, ninguém. É só inveja. Aí pronto, ouviram, bora embora. E aí como foi que eles chegaram lá? Responderam os servidores, nunca nenhum homem falou assim como este homem. Pois os fariseus, responderam-lhes pois os fariseus, também vós fostes enganados? Por que vocês não trouxeram o homem? Como trazer um homem daquele? Nunca, nenhum de vocês falaram como ele falava. Aí eles zangaram, disseram, é porque vocês são besta, é porque vocês não são da elite, é porque o nível de vocês é baixo. Daí, lê isso aí. É porque vocês são da plebe. Aí eles disseram assim, porventura algum dos fariseus ou dos principais também creram nele? Pode ir. Aí. Mas esta multidão que não sabe o que é lei... Essa multidão que não sabe de... nada. Eu conheço muitos teólogos, que o irmão diz assim, irmão, eu não estou te compreendendo. Irmão, quando você chegar no meu nível... Nível de onde, besta?
Porque Jesus que veio do céu, trouxe o céu para nós, que até um pecador e uma prostituta entendia. Aí um irmãozinho não pode entender. Não foi assim? Vai. Mas esta multidão que não sabe a lei é Essa maldita. multidão velha que não sabe de nada, é maldita, atrasada, plebe. E aí vai. Mas Nicodemos, que era um deles, Só que o Nicodemo já estava lá, que era um Já. dele, o coração Já dele já estava estava balançado. ardendo. E os abestados ali, pensando que ninguém estava crendo, no meio deles já tinha um monte de judeu acreditando. E aí o Nicodemozão lá dentro, mas não, meu coração já é dele. Ele já me conquistou. Não é só pobre não, não é só negro, não é só prostituta, não é só ladrão. A palavra dele também já entrou aqui. Aí ele não queria abrir abertamente, mas olha o que ele disse. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhe: porventura ele condena a nossa lei, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha aí. Responderam Já estava eles, crente. responderam e disseram: és tu também da Galileia? Olha. Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Está vendo? Então observem bem, até o Nicodemo já estava contagiado. A mensagem de Jesus, ela era para o pobre, para o negro, para o rico, para o branco, porque dois homens de posição, quando Jesus morre, eles vão pegar o corpo de Jesus. Quem era? José de Arimateia, dois bichão, o evangelho entrou dentro deles. Oh, rapaz, como é gostoso. Vamos lá aqui agora para fechar aqui. Vamos lá. João 8, 31 a 36. Isso. 31. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se Sim. vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Isso. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Muito bem, agora vamos lá. O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos as declarações de Gé. Esse capítulo 8, ele vem seguido do capítulo 7. E quando Jesus declarou simples, Jesus declarou a palavra dele. Olha o verso 30, olha o que aconteceu. Dizendo ele essas coisas, muitos crerão nele. Ou seja, a multidão tinha acreditado em Jesus Cristo. Muitos creram, mas aqui nós vamos ter um problema. Por que a multidão creu? Porque permaneceu na palavra de Jesus. Mas os escribas e os fariseus ouviam a palavra, mas não permaneceu. Porque discipulado e vida progressiva com Deus só acontece quem permanece. O segredo não é só ouvir, mas é ouvir e o que mais? E permanecer. Sabe qual é o problema nosso? É que nós só queremos um culto para ouvir, mas não queremos uma vida para permanecer na palavra. E não se faz discípulo só pelo ouvir, se faz discípulo pelo ouvir e pelo permanecer. Porque cada vez mais que eu vou permanecendo na palavra, cada dia é uma janela que se abre para o sobrenatural. Cada dia que eu leio a palavra e me achego a ela, ela me leva para um poço de profundidade com Deus. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade é a palavra. E se ela permanecer, o que todo dia nos liberta? É a palavra. Se todo dia você ficar na palavra, ela te liberta. Então, observem bem que aqui ele está dizendo: quem vive nessa palavra, ele vai se aprofundar em verdades. Irmão, quem é que nos liberta da mentira? Vamos lá, todos bem fortes. Quem é que nos liberta da mentira? Quem é que nos liberta da falsidade? Quem é que nos liberta do adultério? Quem é que nos liberta do engano? Quem é que nos liberta de comportamento errado? Então, se eu aceito a Jesus, de imediato não quer dizer que eu estou logo liberto. Mas se eu permanecer na palavra, todo dia ela vai me moldando, ela vai me construindo, ela vai me reformando, ela vai me transformando. Quem permanece Agora, quem não permanece, tem como ser um bom crente? Então pronto.
Então pronto. Aí observem bem, observe o verso aí, 32, como é que diz? 32. Olha, isso. E conhecereis a verdade. Pronto. Agora, o que é a verdade aí? A palavra. É a palavra. João 17, santifica-os na verdade. A tua é a verdade. Ou seja, só tem liberdade quem tem a palavra. O problema é que tem gente que escuta, mas não permanece na. Olha, bota para cá, Caio. Se você quer uma vida abençoada, crescente, transformadora, precisa permanecer na. A cada dia a palavra te transforma. A cada dia a palavra molda teu caráter, tua vida. Eu não estou falando de um culto de pula-pula. Eu não estou falando de um final de semana. É permanecer na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é. Cada dia que eu vou lendo a Bíblia, ela vai me moldando. E quanto mais eu permaneço nela, mais ela me traz ela me traz liberdade do meu ego, da minha grandeza. Oh, coisa linda. Não é isso? Olha o 33. 33. Responderam-lhe: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como podes tu dizer sereis livres? Zangaram com Jesus, se ofenderam. A explicação de Jesus. Ai, não gostaram da explicação de Jesus. Zangaram com a explicação. Porque deixa eu dizer uma coisa, eu coloquei aqui que o pessoal tinha raiva da pregação de Jesus por algumas razões. Os fariseus eram o quê? Pronto. Aí quando você lê João 3, 19, 20, Mateus 23, Jesus diz: ai de vós, escriba, hipócrita. Não foi assim? Então eles não gostavam de Jesus porque Jesus atacava a ferida deles. Jesus atacava, Jesus dizia, eles andam explorando as viuvinhas com um negócio de dízimo e de oração, são falsos. Eles iam gostar de Jesus? Não, não iam gostar. Olha para cá, por que tu gosta do pregador fulano, do cantor fulano? Só quando ele massageia teu ego, quando ele diz, tem vitória para ti, não é assim? É quando ele diz, olha, teu cenário vai mudar. Mas na hora que você diz, cria vergonha e aceita Jesus, ele quer? Então pronto. Por que eles não gostavam da mensagem de Jesus? Os fariseus e os escribas. Porque eles punham o quê? A hipocrisia. Porque ele quebrava as suas tradições. Não quebrava, Jesus nunca quebrou a lei, nem a Bíblia. Mas ele quebrava as suas tradições, véia humana. Está lá em Marcos 7, 6, 9. Aí observem, eles se zangavam de Jesus, porque Jesus dizia que era maior do que Abraão, era maior do que Jonas, porque ele era maior do que tudo. Jesus era maior do que Jonas, maior do que o templo, e eles diziam, o templo é a nossa base, Abraão é nosso pai. Como é que é esse Jesus? Moisés é o nosso grandão, como é que ele vem para cá dizer que é maior do que Moisés? Maior do que Abraão, ele é maior do que o templo, ele é maior do que as nossas tradições. Que negócio é esse? Então eles não gostavam de Jesus. As explicações de Jesus, aí quando Jesus diz assim, vocês são escravos, zangaram que... Eita, meus irmãos, é assim. Outra, Jesus tirava o foco da lei e do templo. Jesus nunca se privou, se prendeu na lei e ele cumpriu a lei. Mas a lei que estava sendo legalista, interpretada, ele se prendeu nela? Então pronto. Por isso que eles não gostavam de Jesus. Toda pessoa que prega a verdade, dispõe a verdade, ninguém gosta. Agora, bota para cá. Quem fica do lado do sistema, quem fica do lado do erro, quem fica babando para ter posição, o povo gosta ou não gosta? Gosta. Vamos botar o fulano de tal aqui para pregar, porque ele é um dos nossos. Vamos botar o fulano de tal aqui, você tem que ser do lado de quem prega a verdade. Não de babão, porque babão nunca vai valorizar a palavra de Deus. Ele valoriza a posição dele para ele poder pregar em eventos e ter nome. Não quer perder a posição. Jesus não estava nem aí. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora o negócio vai pegar. Jesus disse assim, vocês vão ser libertos. Mas que liberdade é? Esse saliente vem aqui dizer que nós somos escravos. Nós estamos aqui no poder de Roma, mas nós nem ligamos para Roma, nós estamos fazendo só um H. Nós somos donos disso daqui, vem para cá, saliente, não é assim? Jesus diz, vocês são escravos. Aí eles bateram no peito e disseram, nós somos filhos de... Aí Jesus zangou. Eita, agora o pau vai quebrar. Porque aqui tem filho de Abraão, tem dois tipos de filho de Abraão. Tem um filho de Abraão por descendência. E tem um filho de Abraão espiritual. Quantos filhos nós temos de Abraão? Dois. Por descendência. E
Pronto. Qual é o melhor desses dois aí? É o espiritual. Porque o de descendência fica saliente. O de descendência é que nem aquele irmão velho que é crente na igreja. Aí chega um novo convertido, ele diz: aqui tu não toma meu lugar, eu estou aqui há 30, mas não é crente. Eu sou o fundador disso, fundador do fuxico, da miséria, que está lá dentro não sei quantos anos, não é assim? Eu sou o fundador dessa igreja. Tem irmão na igreja que são os irmãos de Jesus, estão dentro de casa, mas é falando do seu próprio? Meu Deus do céu. Vê aí Gálatas 4, vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. Gálatas 4, né? Vê se é o 22, Gálatas rapidinho, 4, isso. Vai, vê aí, lê como é que diz. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Oi. um da escrava e outro da livre. 2 meninos tem 2 tipos de filho na casa. Um é Da escrava e o outro é de quem? da livre. Quem eram os 2 filhos dentro de casa? De Abraão, quem era? Ismael. Quem era o filho da livre? Isaac. Quem era o filho da escrava? Então veja bem, o Ismael, ele só tinha título que era filho de Abraão. Ele era filho dele com quem? Com Agar. Mas qual era o legal dentro de casa? Isaac. Por isso que Jesus diz que o filho, o escravo, ele não fica para sempre na casa, porque o escravo é uma propriedade. O dono vende a hora, agora o pai vende o filho. O filho fica dentro de... Então Jesus estava dizendo: eu quero dizer para vocês que se vocês pensam que só porque anda dizendo que é filho de Abraão, vocês pensam que Deus está ligando para essa besteira? O verdadeiro israelita não é quem nasce judeu, é quem vive a palavra de Deus. Rapaz, está lá em João 1, capítulo 1, verso 9 a 11. Veio para o que era seu? Pronto, eles não receberam. Então escute bem aqui: tem o filho de Abraão que está dentro de casa, que é escravo. Quem é o escravo? Ismael. E tem o filho de Abraão que é espiritual. Quem é? Isaac. Então Jesus estava dizendo que tem 2 tipos de filho. Vocês se lembram que o pessoal, quando João Batista começou, cobra, raça de víboras, desgraça, não foi? Aí eles disseram: esse João lá vem os escribas. Aí pronto, aí João Batista olhou para eles e disse assim: vocês ficam aí pensando que são filhos de Abraão? Olha, dessas pedrinhas, Deus pode levantar filhos de Abraão, que é pelo lado espiritual. Então o verdadeiro israelita não é quem nasce lá, não é quem anda com a bandeira de Israel. Verdadeiro israelita é quem se rende à palavra de Deus. Porque os verdadeiros, eles que estavam dizendo que eram filhos de Abraão, Jesus disse que eles eram filhos de quem? Eita, Jesus pegou pesado. Primeiro disse assim: você não tem nada filho de Abraão, vocês são filhos de quem? Do diabo. Eita, peia doida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Essa historinha de vocês vir para cá, dizer que são filhos de Abraão, querendo me matar, me odiando, falando mal de mim, dizendo que eu tenho um demônio, dizendo que eu sou uma peste. Sabe o que eu quero dizer para vocês? É que tem um paizinho de vocês. O pai de vocês não é de Abraão, porque quem é de Abraão ama. Quem é de Abraão não é de confusão. Quem é de Abraão tem amor. Quem é de Abraão tem afeto. Quem é de Abraão cuida dos seus. Vocês são filhos de quem? E quem está inspirando vocês pregar, escrever e fazer teologia, quem é? Tem muitos que estão fazendo teologia de quem? Do diabo. Ele diz: porque quem é de... ouve a palavra. Sabe o que estava dizendo Jesus? Se vocês dizem que tem, aleluia, se vocês dizem que tem o que Abraão teve, Abraão tinha espiritualidade, Abraão tinha calma, Abraão tinha amor. Se vocês fossem filhos dele, vocês tinham amor. Se vocês fossem filhos dele, vocês tinham afeição. Se vocês fossem filhos dele, vocês porque Abraão viu os meus dias. Eita, rapaz. Ô, meus irmãos, cada dia que a gente ensina aqui, tem dia que a gente fica triste, né? É a missão. Abraão, ele foi um homem de fé? Foi um homem obediente? Abraão obedeceu na hora que Deus mandou? Então como era que eles iam dizer que era filho de Abraão? Não era obediente, não era respeitoso. Abraão sabia manter a amizade com as pessoas lá de fora? Sabia. Abraão era de confusão? Abraão era de briga? Abraão queria matar alguém?
Pronto, mas aqui você vê que os judeus estavam fazendo tudo. Aí Jesus disse, vocês não são filhos de Abraão, coisa nem. Mas eu pergunto, e pela descendência, eles eram? Pronto. Então olha para cá, o fato de você andar dizendo que é judeu não quer dizer que você é crente. O fato de você dizer que é da Assembleia de Deus também não quer dizer que é de Deus. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem muitos que estão no nosso meio, são irmãos de Jesus, mas estão querendo fazer o que com Jesus? Matar Jesus. Tem muitos que estão no nosso meio dizendo que são filhos da promessa, mas são filhos de quem? Tu não é filho. Bota cá! Tu não é filho da promessa, coisa nenhuma. Tu tá filmando. Se tu anda falando mal do teu irmão, falando mal da igreja, falando mal do pastor, perseguindo, fazendo mesa redonda, tomando café às escondidas, fazendo churrasco, falando mal do teu irmão, tu tem um paizinho. Teu paizinho se chama Beuzebu. Teu paizinho se chama Diabo, Capirote, Inferno, Satanás. É teu paizinho. Porque não foi isso que Jesus disse? João 8,44, ele diz, vocês têm um pai. Qual foi o pai que ele disse? O paizinho de vocês é o... Porque ele mente desde... Pronto, e vocês são mentirosos. Rapaz, foi uma pancada doida. Não, por isso que eles tinham que matar. Por isso que eles tinham que matar Jesus. Porque era demais. Era irmão Jesus. Jesus duro, meu irmão. Não foi assim? Pronto. Mas hoje, se Jesus tivesse em alguns cultos, cuidado, não fique com esse negócio, que ele é amor, que ele é... eu gosto. Se ele tivesse num culto, na hora que ele se topasse com um hipócrita, o que ele dizia? Jesus tinha raiva de hipócrita. Ei, hipócrita sem vergonha, não é assim? Pronto. Na hora que ele olhasse para tu, é porque... Ei, cala tua boca, filho do Satanás. Era na hora. Era mesmo. Então, veja bem, olha... a inspiração desses homens, olha irmão, porque preste bem atenção, não tem inspiração para pregar, não tem inspiração para compor, não tem inspiração para pintar um quadro, tem inspiração para matar, tem inspiração para fofocar. Quem era que estava fazendo isso neles? O diabo. Pronto, vamos lá, o diabo. Aí, olha o 40, vamos lá para falar. 40. Mas agora procurais matar-me a mim, isso. Homem que vos tem dito a verdade, de que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Está vendo? Vocês querem me matar, eu que sou a verdade, como é que vocês querem matar a? E vocês no erro, na mentira. Vê se Abraão procurou fazer isso. Eita, irmão. Sei não. Vamos lá, bota o resumo. Introdução. Tipos de filhos que Jesus confronta. Filhos de Abraão, com privilégios raciais. Filhos do diabo, que falavam mentiras e cometiam violências contra Jesus. Isso. Primeiro ponto, Jesus, a verdade em Jerusalém. Jesus enfrenta a rejeição como filho de Deus, enfrentando reações dos discípulos, enfrentando reações dos judeus. A carne e o espírito, lado físico. Os irmãos de Jesus não criam nele. Então pronto, Jesus é a verdade. Ele se apresenta mostrando que ele é a verdade, mas o povo vai rejeitar. Primeiro, Jesus vai enfrentar a oposição de quem? Dos irmãos, depois dos judeus, e depois vai enfrentar do povo, de todo o povo. Quando ele diz a minha carne, no lado físico ele não podia fazer nada, mas quando ele fala do espírito, as palavras que eu vos digo são espírito, aí está falando da vida espiritual que ele pode dar. Vamos lá. Segundo ponto, Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. Isso. Por que Galileia e não Judeia? Já explicamos. A intenção de Jesus com seus ensinos. Qual era a intenção de Jesus com os seus ensinos? Primeiro, a mensagem de Jesus, ela consistia em alguns pontos. Primeiro, ele pregava sobre o reino de Deus, pregava sobre a justiça superior dos fariseus, ele pregava a revelação do Pai, dizendo que ele era o caminho para o Pai, ele pregava contra a hipocrisia religiosa e ele convidava todos a receberem a vida eterna. Essa era a mensagem. A intenção de Jesus com os seus ensinos, quando ele disse assim, eu sou o pão da vida. O que ele queria dizer? Com pão, quem come pão faz o quê? Fica satisfeito. Né? Fica satisfeito e recebe o quê? Recebe força, energia. Recebe vida. Então ele diz, assim como você come o pão físico para ter a vida humana, eu sou o pão físico para vida eterna. Para a vida eterna. Toda a mensagem de Jesus, qual era a intenção dele com os seus ensinos? Era criar curiosidade? Não. Era mostrar que era muito sábio? Era mostrar que era inteligente? Era mostrar que a lógica dele era melhor? Não. A filosofia dele era maior? Não. O que era? Era dar vida. Quem bebe desta água nunca mais terá? Sede. Quem come deste pão nunca mais terá? Fome. Era isso. Falei. Ele disse,
que ele veio para dar conhecimento do Pai. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então o senhor quer dizer que o único objetivo de Jesus, com tudo que ele fazia, com tudo que ele ensinava, era só levar o conhecimento de Deus, que era o que dava o quê? Então Jesus pregava para impactar? Jesus pregava para encabular? Jesus pregava para ter fama? Jesus pregava para ter popularidade? Jesus pregava para ter agenda? Jesus pregava para ser glorificado? Ele fundou alguma escola? Ele criou algum instituto? Ele só criou a vida eterna. Pronto. Eita Deus. Nada. Bora. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Isso. Não se deixava influenciar. Isso. Cumpria os propósitos do Pai. De quem era o ensino de Jesus? Olha aí, vamos lá. Quarto. Aí o pastor já disse, de quem era o ensino de Jesus? Ele disse, a minha doutrina, não é minha. ela não é minha. Ela não vem daqui, ela vem de onde? Ela vem do céu. Então o que é que eu vou atrás de outra coisa, gente? A mensagem já está onde? Aí eu vou atrás do que ainda? Meu Deus do céu, bora. Buscando acusar de desrespeito à lei de Moisés. Jesus, a verdade que clareia a consciência. Pronto. Aí nesse capítulo 8, que é aqui, que ele não abordou, mas os homens foram acusar quem? A mulher pega em adultério, mas para atingir quem? Para atingir Jesus. Aí quando Jesus chegou, ele disse, eu vou deixar só, não vou botar lei não, porque a lei eles têm, então tudo em pecado. Eles estavam com os rolos na mão, tudo não estava? Aí Jesus andava, tem muita gente que anda com uma bibliona na mão. Andava com pergaminhozão. Tu vai contrariar? Está bem aqui na nossa mão. Aí Jesus, não vou usar ela não, só vou usar a conscientinha tua, sem vergonha. Não foi assim? Tinha um que andava com rolozão. Pronto, olha, está bem aqui. A lei diz que é para... Aí Jesus, não vou. Jesus nem bateu na lei, não foi assim? Nem desfez, ele só foi... Aí os pregadores inventam, né? E diz que começou a escrever o pecado. Eu não duvido não. Aí escreveu o pecado. Aí botou logo aqui, aquele velho sem vergonha que está com o livro na mão é o mais safado. Não é assim? Ei, velho bandido! Velho bandido, né? Aí pronto, aí começou a escrever e o velho bandido olhando. Aí pronto, botou o rolozão no ombro. Aí disse assim, aquele outro tá pegando a mulher do fulano de tal. Ixi, ele sabe da nossa... Aí, porque é o seguinte, religiosidade escurece a mente, religiosidade cega, mas Jesus com a palavra atingiu o quê? A mente. Ele disse, eu vou tocar a mente de vocês. Cada um foi embora, ou seja, quem é que tinha mais pecado? Ele ou a mulher? Eles. Então pronto. Aí Jesus olhou, cadê teus acusadores? Não, tu também não presta. Ele não dá colher de chá. Tu também, eles iam te matar, porque tu também está errada. Não é assim? Agora vá. Não peques mais. Jesus, a verdade absoluta. Regenera, liberta e não tem erro. Isso. Quando ele diz que eu sou a verdade, ele está dizendo que ele é a nova vida. Ele liberta porque ele não tem erro. Vamos lá. Jesus como a verdade, no nível metafísico. Isso. Expressa a realidade da divindade, tudo como deveria ser, no sentido ético, e ele é confiável. Pronto. Esse negócio de metafísica, alguém diz, metafisicamente falando, é só para encabular vocês. Metafísica é o que estuda o que o ser é. A metafísica estuda a realidade, na essência. Então, quando ele fala desse lado metafísico de Jesus, ele está dizendo que Jesus não é uma opção, não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus é a real verdade absoluta. É isso que está dizendo aí. E eu coloquei aqui simplesmente o seguinte, ele é real, ele tem a existência e a sua origem é do Pai. Acabou-se a conversa. Aí pronto. No sentido lógico, ela busca uma lógica sobre a realidade, além do físico. Por exemplo, a existência de Deus, da alma, do infinito, ela vai além da própria lógica humana. Ok? Aí segundo, sentido teológico. A teologia cristã, ela pode usar a metafísica da seguinte maneira, da existência de Deus como ser necessário, da essência divina ousia, que aqui na verdade é das pessoas da Trindade, ok? E em terceiro lugar de Cristo, que é o Logos, é o princípio racional e divino da criação do universo. Então, que Deus nos abençoe para todos sempre, amém. Vamos orar com o pastor Adalberto, pastor Luiz, das bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, te agradecemos por mais este encontro, por esta escola bíblica
dominical. Senhor, que possa alcançar vidas, que possa abrir o entendimento dos nossos irmãos, que a tua palavra seja revelada na sua alma, em nome de Jesus. Pedimos, meu Senhor, que tu os alcance pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.